Olá, mais uma vez aqui com você para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje aqui escolhi a parábola dos 10 talentos para estar falando um pouco com você. A parábola dos 10 talentos mostra o quanto Deus se preocupa com teus servos, o quanto Deus se preocupa com os seus e o quanto Deus quer ver o seu coração, quer ver a sua responsabilidade para com as coisas dele, quer ver o seu compromisso para com a sua palavra. E hoje, na parábola dos 10 talentos, demonstra muito isso, quando o homem, ao viajar, ele entrega aos seus servos alguns talentos, e aí ele vem, viaja e quer ver, né, qual é a verdadeira reação dos seus servos para com os talentos, para com os bens do seu patrão. E a parábola dos 10 talentos conta a história de um homem que, ao viajar, ele chamou 3 dos seus servos, e aí a um ele entregou 5 talentos, a outro entregou 2 talentos, e a um ele entregou 1 talento. E aí ele viajou e disse a esses servos, né, dando a cada um segundo a sua capacidade. Então, o que ele observou nesses 3 servos? A capacidade de cada um. Cada patrão, na vida real, também na nossa vida hoje, cada patrão observa isso nos seus servos, nos seus empregados, nos seus trabalhadores. E aí esse homem, ele observou nos seus servos, de acordo com a capacidade de cada um, quem conseguia mais, quem conseguia menos, quem era mais responsável, quem era menos responsável. Ele definiu a quantidade de talentos que ele iria distribuir a cada um. Então, ao primeiro ele distribuiu 5 talentos, ao segundo ele distribuiu 2 talentos e ao terceiro ele distribuiu 1 talento. Conhecendo o seu patrão, como era exigente, como era, né, compromissado com o seu trabalho, com os seus bens, o que recebeu os 5 talentos, ele acabou granjeando. O que é granjear? Colocar, né? Ele multiplicou, ele investiu aquele talento, ele conseguiu multiplicar, transformando 5 talentos em 10. O que recebeu 2 talentos também, ele acabou fazendo a mesma coisa, ele multiplicou, ele granjeou aqueles 2 talentos, transformando esses talentos em 4 talentos, quer dizer, ele investiu os bens do seu patrão, ele foi compromissado, ele foi zeloso com as coisas do seu patrão. Mas aí tem uma diferença no que recebeu 1 talento. O que recebeu 1 talento, por ele não ter responsabilidade, por ele não ter compromisso, por ele não entender o chamado do patrão, ele simplesmente achou que o patrão fosse uma pessoa que semeava onde não plantava, que ajuntava onde não tinha espalhado, e aí ele achou que não deveria fazer nada. Ele se sentiu no dever de não fazer nada, de não se comprometer com coisas alheias. E aí, o que ele fez com o talento? Ele enterrou aquele talento, e quando o patrão chega que vai receber, né, aquilo que tinha dado a cada um, ele foi nos 2 primeiros e recebeu multiplicado a parte que coube a cada um. E a este ele sentiu medo, né? Ele sentiu medo e ele teve medo do patrão, ele não teve compromisso, ele não foi zeloso com as coisas do patrão, enterrou e simplesmente ele pegou o mesmo talento, ele não granjeou o talento, ele não fez com que rendesse aquele talento, ele simplesmente desenterrou o talento e entregou ao seu patrão. E o pior, o que ele fez de pior nisso aí? Ele ainda disse para o patrão que o patrão ajuntava onde não tinha espalhado, que colhia onde não havia semeado. Ele foi tipo assim, grosseiro, ele foi mal educado, ele foi
ele não usou de boa conduta com o seu patrão. E o patrão, reconhecendo isso aí, acabou tirando a oportunidade daquele servo de ser abençoado. Quais as lições que nós podemos tirar com essa parábola hoje, para a nossa vida hoje? A Bíblia ela é cheia de instruções para a nossa vida espiritual. Que lição que essa parábola pode nos trazer hoje? Pode nos trazer na nossa vida espiritual, que é a obra de Deus, o que você tem feito para a obra de Deus, né? Ela vem nos fazer refletir sobre a nossa questão pessoal, a nossa vida pessoal para com Deus. Você tem levado a palavra de Deus ao que precisa dela? Você tem se preocupado com a sua vida espiritual? Você sabia que a sua vida com Deus interfere na sua relação interpessoal? Então, a vida espiritual nossa vida, nossa comunhão com Deus, ela interfere diretamente na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida social, no relacionamento com pessoas. Então, ela tem uma interferência exemplar na nossa vida pessoal. Outro ponto importante que eu acho aqui na vida pessoal, individual, então na vida espiritual, ela tem uma interferência muito grande. A vida espiritual nossa, a nossa comunhão com Deus, ela tem interferência direta com a nossa vida pessoal. Outra lição que nós podemos tirar dessa parábola hoje, a nossa vida pessoal. Nessa parábola também pode-se ver a confiança que o homem depositou em cada servo. Ele foi um patrão que testou, ele depositou todos os seus bens nas mãos daqueles 3 servos. Ele quis ver o que cada servo era capaz de fazer. Qual era o compromisso dos seus servos para com os bens dele e não com a pessoa dele. Então ele quis testar essa confiança, quis testar o caráter desses servos aqui. Quando ele entregou os seus bens a cada um deles, ali ele simplesmente entregou todos os seus bens. Ele nas mãos daqueles servos, confiando no caráter e na conduta de cada um, demonstrava no dia a dia para com ele. Aqui também nós vemos os servos preocupados. Aqui os servos também demonstram uma preocupação. Nossa, o nosso patrão vai viajar, o que vamos fazer com esses talentos? Aí eles tiveram a ideia, vamos granjear, vamos investir, vamos multiplicar esse talento que ele nos deu, vamos nos mostrar capazes, vamos nos mostrar zelosos para com as coisas do nosso patrão. Ele confiou em nós os seus bens. Então, olha a responsabilidade que eles demonstraram, né? Eles foram prudentes, eles foram responsáveis, eles foram de bom caráter ao cuidar aqui das coisas dos seus servos. Aqui também nós vemos os servos preocupados, né, com os bens que eles foram, de um jeito, caçando sempre um jeito de multiplicar aquela renda que lhes foram concedidas. Outro ponto também importante que eu vejo aqui, nessa parábola aqui dos 10 talentos, aqui quando um dos servos demonstra desinteresse, ao enterrar aquele talento que ele recebeu, ele achou que o patrão estava rico demais. Quer dizer, isso não era interesse dele. Ele não tinha que se preocupar com o que o patrão tinha ou com o que o patrão não tinha. O que ele tinha que demonstrar ali? Preocupação com a responsabilidade que lhe foi, né, fornecida ali, que foi deixada para ele ali na ausência do seu patrão. Mas em vez disso, ele não se preocupou, ele não seguiu o exemplo dos 2 servos, ele agiu por conta própria, ele não foi prudente, ele não foi um servo responsável, ele não foi um servo compromissado.
E aí o que que ele fez? Ele acabou enterrando esse talento e quando o patrão chegou, ele simplesmente desenterrou o talento, entregou ali, demonstrando que ele não estava nem aí com as coisas do patrão, que ele não tinha zelo nenhum com as coisas do patrão, que o patrão que se virasse. Então, aí o que que aconteceu? É, Ali o patrão estava testando a confiança dele, testando o caráter dele, mas ele não conseguiu perceber, ele não teve sabedoria suficiente para perceber que o patrão estava testando a pessoa dele. Ele simplesmente demonstrou descaso, demonstrou desinteresse, demonstrou uma falta de responsabilidade, uma falta de zelo para com as coisas do patrão. E fazendo isso, agindo dessa forma, de forma imprudente, ele perdeu a grande oportunidade ali de ser abençoado, de ser ali, né, de ter recebido uma grande oportunidade de crescer ali naquela empresa, de crescer ali no seu trabalho. Por quê? Porque ele foi um servo imprudente. Então, Jesus sempre usou parábolas para fazer comparação da vida espiritual com a nossa vida pessoal, com a nossa vida familiar. E essa parábola ela traz esses três pontos importantíssimos que a gente deve refletir também na nossa vida pessoal. Essa parábola que fala muito de uma responsabilidade, de uma organização. Hoje também a gente vê nas empresas muito isso, né? O patrão, ele deposita, assim como este homem, ele deposita muita confiança no seu empregado. Ele quer ver o interesse do empregado em ver a empresa crescer, em ver o patrão crescer. Ele quer ver a responsabilidade daquele empregado. Ele quer ver a honestidade, né? Principalmente quando se fala em dinheiro, em objetos, né? Ele quer ver a confiança. Então, o patrão também ele acaba testando a confiança, assim como esse homem testou, ele acaba testando também, ainda hoje, a confiança dos seus empregados. E a gente tem visto muito as empresas trabalhando com essa conduta dos empregados no sentido de do empregado crescer na sua empresa, do empregado desenvolver na sua empresa devido à sua capacidade, devido ao seu zelo, devido ao seu interesse, devido ao seu caráter, devido à sua responsabilidade para com as coisas alheias, para com as coisas do patrão. E Jesus também, usando essa parábola aqui, ele quer ver o nosso compromisso para com as coisas de Deus, ele quer ver o nosso compromisso para com o nosso próximo, ele quer ver o nosso compromisso para com a igreja, para com os nossos pastores, né? Se for uma igreja evangélica. Ele quer ver o nosso individual, como é que eu me sinto em relação às coisas de Deus, como é que eu me sinto em relação às coisas espirituais, que comunhão eu tenho com Deus, que comunhão eu tenho com as pessoas da minha igreja. Então, Jesus usou sempre parábolas para estar comparando a relação pessoa com a comunhão com Deus. E resumindo aqui essa parábola hoje, né? Então Deus também nos testa a todo momento e quer nos abençoar mais. Então Jesus ele está sempre pronto a nos abençoar, mas ele às vezes não nos abençoa tanto porque nós às vezes, muitas das vezes somos negligentes. Muitas das vezes nós não entendemos o chamado de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos o que ele quer conosco e por isso às vezes nós acabamos perdendo a bênção do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Então ele está o tempo todo querendo nos abençoar, querendo nos proteger, querendo nos livrar de grandes males, né, ou de grandes enfermidades, nos curar de alguma enfermidade. Mas ele quer ver o nosso eu interior. Como está o meu eu interior? Eu estou preocupada com as coisas do Senhor ou eu estou simplesmente preocupada comigo, com o meu eu interior? Então, o meu eu interior,
Ele deixa de ser tão importante quando eu me preocupo com o eu exterior, com as coisas de Deus, com as coisas da minha que Deus concedeu a mim, né? Que zelo eu tenho com as coisas de Deus. Então, as coisas de Deus devem ser sempre levadas com respeito, com zelo, com responsabilidade, com honestidade. Então, que tipo de servo eu quero ser hoje para o meu Deus? Que tipo de servo você quer ser para o seu Deus? Então, não vamos olhar placas de igreja, mas o que comunhão você quer com o seu Deus? Então, esta é a palavra que eu quero trazer para você, para o seu coração, neste dia de hoje. E que Deus abençoe você e que deixe bastante like lá, escreva lá no meu canal, deixa like, curta os nossos vídeos lá, né? Sempre vou estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você.